Shalom, bom dia a todas. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês esse início de manhã e contribuir, nesta preparação, nessa consagração, para que possamos já receber as ferramentas, as diretrizes do Pai Celestial, né, para entrar no ano de 2026 com esta consciência profética ativada, entendendo, né, o dimensionamento do Pai para as nossas vidas. E no calendário bíblico civil de Israel, nós já estamos no novo ano, né, o ano 5.786. E o nosso Deus, ele é tão profético, né, e ele ama tanto as nações, que sabemos que o Israel é o relógio profético para as nações. E nós, profeticamente, caminhamos nesse calendário, nesse alinhamento, né, de entendimento, e o nosso calendário aqui no Ocidente, ainda estamos no ano 2025, mas a projeção profética já nos conecta ao novo ano. 5.786 é o ano desde a criação, né, desde a criação do primeiro homem e a primeira mulher. Então, existe, na verdade, 3 calendários hoje. Existe esse calendário que tem essa contagem 5.786. Mas existe um outro calendário reformado com a agricultura, com ciclos agrícolas e também com a astronomia, não a astrologia, a astronomia. E esse calendário reformado alinhou os tempos e, conforme esses estudos mais aprofundados, nós estamos no ano 6.026. Se nós formos olhar assim, esse número na gematria bíblica, a gematria bíblica trabalha com números e letras, tá? Dentro do alfabeto hebreu. E se você for olhar esse número 5786, o 57 já te fala de governo, né? 5 mais 7, 12. Mas a ênfase dentro da ótica profética é o número 86. O 80 fala de uma década que começou em 2020 para nós. Essa década 80. O 80 representa a boca de Deus. É a letra P do alfabeto hebreu. A boca de Deus. Ou seja, essa década que nós estamos vivendo, começamos em 2020 até 2029, ou seja, nós estamos em 2025, até 2029, estamos nessa década, ok? Essa década é a década que a voz profética do Messias está ecoando fortemente. Um evangelismo profético, como nunca antes. Representa o 80, a letra P, que é a boca de Deus. A década anterior, 70, foi a década do profeta, mas a década do 80 é do evangelismo massivo. O evangelismo para preparar o caminho para que o povo encontre com Jesus, mas também um evangelismo profético que amadurece, né, os que foram salvos, preparando a noiva, preparando o caminho para a volta do Messias. Então, nós aqui já estamos nessa preparação, amém? Preparando o caminho para a volta do Messias, nos preparando com vestes sacerdotais, vestes brancas, purificadas, lavadas, redimidas, ou seja, tudo isso que Jesus já conquistou para nós tem que ser uma realidade na nossa vida, tem que ser manifestado. Gente, quando nós participamos de um casamento, o que te chama mais atenção no casamento?
a noiva. Amém? Porque quem vê a noiva não precisa ver o noivo. Quem vê a noiva já sabe o protocolo, já sabe quem é esse marido felizardo, né? Bem-aventurado, ou seja, quem vê a noiva resplandecente, quem vê a noiva com as vestes do noivo, vê o noivo. Então, essa é a década desse revestimento da noiva, 2020 a 2029. Estamos em um alinhamento profético muito forte nesse ano que vamos entrar de 2026. 2026 conectado com o ano 5.786. Por que o alinhamento? Porque o 80 fala desse evangelismo, mas o 6 fala do homem e da mulher profética, alinhados com os tempos de Deus. O número 6 é o número Vav, e esse número, ele fala, nos relaciona com esse primeiro homem, essa primeira mulher na criação, no seu desenho original. Então, o número 6 fala de completude, né? O dia que o Pai formou o homem. Fala de completude, fala do fôlego de vida, né? O sopro do Espírito neste dia, que deu ao homem o poder da fala. Quando veio sobre o homem o alento de Deus, o sopro do Espírito, então ativou nele os códigos proféticos da palavra. E ativou a linguagem do Espírito. Ou seja, estamos na temporada de que estão sendo ativados os códigos proféticos, abrindo esses códigos as revelações da palavra, para que nós possamos nos alinhar com a boca de Deus, possamos nos alinhar com as profecias, com a visão do reino do Pai Celestial. Então, o número 6, ele traz para nós esse entendimento de completude, né, que o Pai formou e completou a obra da sua criação. O homem é o cabeça da criação, mas a mulher é a coroa. Aleluia! O homem é o cabeça da criação, mas a mulher é a coroa do seu marido. Que coisa maravilhosa, né, gente? Então, a referência bíblica é Gênesis 2, versículo 8, quando diz que Yahweh, que é Yahvé, né, plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia formado. Então, veja o que aconteceu nesse sexto dia. Nesse sexto dia tem algo muito interessante dentro das figuras proféticas, porque o número 6 também representa um prego, ou um cravo. Presta atenção. Um prego, um cravo. Também uma estaca. E isso nos leva ao madeiro, à cruz, aonde Yeshua, Jesus, foi cravado, foi pregado. Né? E o que isso fala para nós? Que essa obra já foi completa pelo Messias e que as suas palavras já estão gravadas no nosso espírito. Eis que te tenho gravado na palma das minhas mãos. E os teus contornos, está falando do desenho, estão continuamente perante mim. Então, o número 6 nos lembra que nós estamos gravadas, estamos escritas, e que recebemos pelo Espírito, né, esses contornos, essa revelação do nosso desenho original, e que cada palavra que nos corresponde já está cravada, já está gravada. Isaías 49:16. Então, esse número 6 nos conecta a esse homem, essa mulher completa, plena, madura, que tem um amadurecimento
e uma força profética. Também nos fala de unidade de espírito. Então, 2026 é uma projeção profética que estamos sendo convidadas, convocadas a uma profundidade, uma imersão no espírito, mas isso nos traz a responsabilidade da palavra para crescer e amadurecer profeticamente. Amadurecimento profético para que estejamos unidas com as verdades, com o propósito, com as relações de propósito. Então, dentro das diretrizes proféticas, Malaquias, capítulo 4, dos versículos 4 a 6, diz assim: Eis que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, enviarei a vocês o profeta Elias. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Ao contrário, virei e ferirei a terra com maldição. Ou seja, esse ano de 2026, a projeção profética, esta unidade na família, conversão dos corações dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, dentro do plano e propósito do Pai Celestial para a família. Ou seja, é uma bênção que já tem legalidade através da obra de Yeshua, Jesus, mas que o povo de Deus, as famílias, ainda não estão experimentando essa verdade espiritual. Por causa de uma desconexão do desenho, do propósito, os corações não estão integrados nessa revelação. A bênção sobre a família trará esta convergência dos corações, esta reconciliação para uma manifestação. Ou seja, o que é o espírito de Elias? É o próprio espírito do Messias. É o espírito do Messias que operou nos profetas e que também opera hoje nas famílias que têm o Messias como seu cabeça. Estará acontecendo de forma mais profunda, de forma mais poderosa, porque estamos em tempos muito mais avançados. Não devemos ficar admirando os tempos dos profetas antigos, temos que experimentar o nosso tempo hoje, que Yeshua já habita em nossa vida, em nossa casa, Jesus está em nós e o seu reino já chegou. O seu reino já veio habitar em nós e em nosso meio. Então, qual é o tempo mais oportuno? Qual é o tempo mais avançado? Dizendo assim, é o tempo de hoje. Muitas vezes ficamos querendo experimentar os tempos antigos, né? Pensando que naqueles tempos, inclusive nos tempos do próprio Messias aqui na Terra, foram tempos gloriosos, certamente. Mas hoje nós temos o Espírito do Messias habitando dentro de nós. Você pode declarar aí: eu tenho o Espírito do Messias habitando dentro de mim, na minha casa. O seu reino, o seu governo está sobre mim, está sobre a minha casa, e ele está governando desde o meu interior. Que maravilhoso! Isso porque a verdade bíblica é de que nós estamos assentadas nos lugares divinos, celestiais, com o Messias. E o que significa isso? Uma posição de governo, uma posição que estamos desde os lugares altos, vendo as coisas e governando com ele, ou seja, governando sobre as minhas circunstâncias, governando sobre os problemas, governando sobre o caos e a adversidade. Gente, não há nada que possa nos afogar, que possa nos bloquear, porque nós estamos acima. Você pode dizer comigo, eu estou acima de todo problema, de toda circunstância, de toda tristeza, de toda angústia. Eu estou juntamente com Ele, assentada nos lugares altos, governando com Ele, Ele governando a minha vida. Isso é maravilhoso. Então, essa profecia de Malaquias
4, versículo 6, que fala dessa reconciliação para uma unidade de propósito, de espírito na família. Ou seja, essa projeção profética, nós já estamos no ano 86 bíblico, civil em Israel, mas já estamos às portas do nosso ano de 2026. Essa temporada é uma temporada de alinhamento profético de céus com terra. Por quê? Porque, gente, olha que mistério. Você pode ter esta informação como uma curiosidade, você pode ter esta informação que eu vou te dar agora como conhecimento, conhecimento profético, como uma verdade na sua vida. O 86, que fala da boca, mas também fala de que ele já gravou, né, o seu pacto, a sua aliança é eterna conosco. E tudo que ele já preparou para nós já está escrito. O Salmo 139, 16 diz assim: todos os nossos dias já estão escritos, já estão contados por ele, para vivermos aqui uma completude de propósito. Ele já preparou os nossos dias, todos os nossos dias já estão contemplados por ele. E nós temos que entrar nessa conexão íntima de entendimento, de revelação. E nesse ano bíblico, né, com 86, esse número 86, na gematria bíblica, é o número de Elohim. Elohim, se você pegar as letras, somam 86. E o que significa isso para nós? A força profética do Criador. Elohim é o que criou todas as coisas, ou seja, todos os poderes, todas as virtudes, todas as qualidades, tudo que refere-se ao caráter e ao poder do nosso Deus. Elohim. Nele estão contidas todo conhecimento, toda sabedoria, toda virtude. Ou seja, é a força profética do Elohim. O que estará privado para nós, amada? O que não podemos experimentar nessa temporada profética, nesse ano profético? Mas veja, no nosso calendário é o 2026. O valor numérico de Elohim é 86 e o valor numérico de 26 é Yahvé. Ou seja, nesse ano, o Pai está oculto para muitos, mas estará se revelando em sua maior potência. Alinhamento dos tempos, alinhamento profético, para compreender os tempos. Estamos aqui no Ocidente, conectados com o Oriente. Estamos aqui no nosso calendário gregoriano, mas estamos conectados com o calendário do céu, o calendário bíblico, o calendário do Elohim, que determinou os tempos e as estações, que determinou os nossos anos, que determinou os nossos dias, e nós viveremos a sua completude, viveremos a maturidade, uma vida abundante que nos foi prometida e já legalizada para cumprimento através do Messias. Ele nos trouxe vida e vida abundante. Vida recebemos quando fomos salvas. Mas vida abundante é o que devemos experimentar, porque estamos crescendo em graça. Estamos crescendo em conhecimento, em entendimento, em revelação, em discernimento. E esse é o tempo que o Pai tem bradado nos corações: busquem a minha sabedoria. Lhe falta sabedoria? Pede-me e eu te darei. Então, essa temporada vai requerer de nós sabedoria. Esse ano bíblico, esse ano profético, para lidar com toda essa dimensão de espiritualidade. Gente, espiritualidade é para amadurecimento.
Espiritualidade é para crescer, frutificar e multiplicar. Espiritualidade é para que nós recebamos esta luz, esse revestimento espiritual, as vestes do Messias, as vestes do amado. Estas são as vestes da noiva. A mulher madura, preparada para manifestar o pacto, a aliança eterna. Mulheres que são de aliança, mulheres que são comprometidas, mulheres que são amigas, amigas do rei, amigas do seu reino, amigas da palavra, amigas do propósito, amigas dos processos. Quem quer ser amiga dos processos? Amigas do Pai Celestial, íntimas dele, as mulheres do secreto. Mas isso, gente, não é para a gente ficar ali naquele êxtase espiritual, né, que é maravilhoso sentir a presença, mas nós temos que converter isso em ações que legitimam a intervenção divina na Terra. Você pode levantar a sua mão comigo e declarar assim: eu sou a voz profética do Messias nesta terra, mas eu também sou a intercessão que legitima a intervenção divina. Sabe o que significa isso? Que aonde você está, onde você está, você não é só uma voz que anuncia, mas você também está aí plantada, legitimada, e você está conectando os céus com a terra. Você está legitimando uma intervenção divina. Ei, papai, eu estou aqui. Pode manifestar. Eu tenho suportado os processos, eu estou assentada contigo nos lugares divinos, celestiais, os lugares altos. E as pressões têm sido grandes, mas nada rouba minha alegria. As pressões têm sido grandes, mas nada rouba minha confiança. As pressões têm sido grandes, mas nada me rouba a intimidade, a força profética, a força para se mover como mais que vencedora nele. Aleluia! Então, veja que tremendo, porque no 2026 está o código profético de Yahvé, de Yahweh. Em 5.786 está aí o Elohim, a força profética que nos gera movimento, que gera dinamismo, que gera manifestação do poder. Aleluia! Mas tem algo também muito especial nesse número 6, porque ele nos recorda o sexto dia da criação. Nesse sexto dia também o Pai disse que não era bom que o homem estivesse só. Então veja que coisa maravilhosa. Nesse sexto dia, o Pai determinou, anotem aí, ó, o Pai formou o homem e a mulher na sua força profética. No sexto dia, ele também delegou a autoridade, assoprou o seu espírito e lhe deu o poder da fala. Gente, presta atenção. Quando o Pai assoprou o espírito, esse homem e essa mulher já haviam sido formados. Existe uma diferença de ser criado e ser formado, educado, preparado, levantado, forjado. Assoprou o espírito nesse homem que havia formado e plantou esse homem num jardim. Então, delegou autoridade, poder, colocou o homem como cabeça, liberou os seus recursos e trouxe a sua ajuda idônea. A sua ajuda idônea e determinou a dinâmica adequada. Então vamos lá. Quando o Pai nos tirou do Egito, o Egito representa o mundo, e nos introduziu no caminho do deserto, o deserto representa a escola do Pai que está nos formando,
que está desconstruindo as escolas do Egito e construindo a sua nova escola, a escola do Messias, a escola que nos leva a comer o fruto da árvore da vida, o fruto da sabedoria. A árvore da vida é a sabedoria que recebemos no Messias, pelo Espírito do Messias. Mas temos que alimentar da sua palavra, temos que comer do seu ensino. O fruto é o ensino. Então, veja, tudo isso está preparado para a partir desse novo ano. Estamos sendo impulsionados a crescer e a amadurecer profeticamente. Mas o povo que estava no deserto, eles experimentaram o maná. E aqui eu quero deixar essa referência para vocês de Êxodo, no capítulo 16, versículo 4 e 5, mas também o versículo 22, que nos recorda que o Pai enviava o maná todos os dias. Mas no sexto dia, esse pão que descia do céu, que as Escrituras nos revela que era o próprio Messias, ele era a água que brotava da rocha e ele era o maná. Esse alimento espiritual que receberam no sexto dia, eles receberam porção dobrada. Ou seja, 2026 é o ano que vamos receber uma porção dobrada para que alcancemos o descanso. As cartas de Hebreu diz que há um descanso preparado para o seu povo. Esse descanso que tem sido preparado são para aqueles que estão comendo o pão da vida, que estão comendo na mesa do rei, e vão receber uma porção dobrada para que possam administrar, senhorear, governar com Jesus, com Yeshua, no seu descanso. Não vamos estar cansadas e sobrecarregadas, porque trabalho vamos ter, mas não vamos trabalhar como escravas. Vamos produzir. Existe uma diferença de trabalho e produtividade. Produtividade não significa trabalhar muito. Produtividade significa trabalhar com inteligência, com estratégia, com sabedoria. Discernimento e sabedoria são palavras que você deve buscar com toda intensidade. Discernimento e sabedoria. Porque estamos entrando em um tempo, em um novo ano, um novo tempo para uma transição. Transição também é uma palavra-chave, de sair de uma condição e entrar em uma posição de governo. Essa posição de governo, gente, é para governar sobre as nossas próprias vidas, nossas emoções, nossos pensamentos, nosso ânimo dobre. É tempo que nós alcancemos uma profundidade que nos traz estabilidade, firmeza, uma fé firme na rocha, na palavra viva. E estaremos tão confiadas nele que vamos descansar. Ou seja, vamos receber porção dobrada, porque vamos alimentar a muitos, mas também vamos administrar com inteligência, com sabedoria. Não vamos sair fazendo as coisas de qualquer maneira, vamos ser prudentes. Vamos ser mulheres sábias, prudentes, sensatas, virgens sensatas, virgens prudentes. Vamos ser mulheres que vamos guardar a palavra pura, a revelação do que alcançamos no secreto, e nada vai nos confundir. Mas não é para ficar num nível de ter ou simplesmente saber que ele tem poder e através de nós ele pode fazer muitas coisas. Vamos viver um tempo de experiências com a palavra.
Essa palavra vai nos exercitar de tal maneira que vamos crescer como árvore de justiça. Uma palavra com revelação que nos dá autoridade e poder aqui. E que nos traz essa porção dobrada, essa bênção dobrada, porque é maior responsabilidade. Anota essa frase que eu vou dizer. Quanto mais você cresce em revelação, maior é sua autoridade. A autoridade está intimamente ligada ao nível de revelação que você tem. Quanto maior revelação, maior autoridade. Mas isso também traz para mim e você maior responsabilidade. Então, não podemos ficar aí nesse emocionalismo profético de querer viver as coisas espirituais e muita revelação sem querer, sem querer as pressões, os processos. Quanto mais você buscar intimidade, mais você vai sofrer oposição. Quanto mais você buscar revelação para uma maior autoridade, maior operações de maldade você vai enfrentar. Mas a operação que está governando a nossa vida é o Espírito do Messias. O Espírito do Messias ressuscitado, que nos reveste de autoridade e poder, mas estas pessoas não podem ser tímidas, não podem ter medo, não podem ser inseguras. Porque como que vamos caminhar com o Messias com medo, inseguras, com dúvida? Não pode haver incredulidade. E a incredulidade, gente, é uma fé imatura. Ou seja, essa porção dobrada do maná, essa porção dobrada da palavra revelada que vamos receber, terá que ativar em nós uma consciência de uma responsabilidade com um temor diante da presença, que nós temos que ter muita humildade, crescer em humildade. Escrevam aí, crescer em revelação. Crescer em autoridade é crescer em responsabilidade com humildade, com um código de honra. Princípio de autoridade é um código de honra na revelação do Messias. Não é uma honra diante dos homens, não. É ser honrado diante os tribunais celestiais. De forma que quando você chegar num lugar, você tem uma vestimenta e um protocolo real, uma realeza caminha com você, porque você tem esses códigos, você tem essa postura, você tem essa linguagem do rei, mente do rei, com uma forma de se comportar que o mundo espiritual te reconhece. Não adianta falar que tem e não ser. Ou seja, esse é um tempo que o Pai está nos chamando para ser a sua imagem e semelhança. Ele já nos tornou a sua imagem através de Yeshua, já nos deu o seu Espírito. Mas eu tenho que crescer em semelhança. Escreva aí, eu tenho que crescer em semelhança. Porque a semelhança vem pela educação. A semelhança vem pela educação. Aleluia. Então, alinhamento dos tempos, alinhamento profético para uma unidade do corpo, da família, do propósito. Gente, unidade não é só estar junto. Unidade é uma conexão espiritual. E aí eu já concluo aqui com vocês. Eu acredito que eu trouxe bastante conteúdo para vocês digerir. Se tiver
dúvidas, podem perguntar. E recordem isso: maior revelação, maior autoridade, maior responsabilidade e também maior humildade. Ele cresça e nós diminuamos. A unidade não é simplesmente estar junto. A unidade vem por uma mesma conexão de ensino, revelação, propósito, direção de Deus. Imagina, a unidade, ela começa com o mesmo entendimento. Para ter o mesmo entendimento, temos que estar no mesmo ensino, o ensino do Messias, o ensino do Pai. A unidade começa nessa mesa de comunhão, nessa palavra revelada, nas orações que constrói, as orações que constrói essa revelação dentro de nós. Que a revelação não pode ser só um flash, ela tem que ser uma imagem construída dentro de nós. E então, a unidade no corpo, num grupo, numa equipe, na família, essa unidade na família tem que ser na mesma visão do Pai, na mesma direção do Pai, na mesma instrução da palavra, que cada uma contribui para que esse corpo cresça, Efésios 4,16, para que todo o corpo cresça, se fortaleça, estejam mais unidos no propósito. É unidade de propósito, é unidade de uma forma de ver e entender para onde estamos indo. Vamos ter que trabalhar muito para ter a unidade que está sendo aqui anunciada, temos que crescer nessa comunhão do partir do pão, da revelação na palavra. Amém? Levante suas mãos aí comigo, Pai. Nós te agradecemos por fazermos parte desse tempo oportuno profético. Te agradecemos, Pai, pela tua palavra que está sendo liberada e nós estamos comendo, alimentando, fortalecendo. Pai, obrigada por nos recordar do nosso desenho original, essa natureza profética que está cravada em nós, está desenhada com as tuas mãos, e tu estás comprometido, Pai, para nos fazer crescer e prosperar. E nós dizemos sim, nós queremos, Pai. Nós dizemos, eis-nos aqui, para que tu possas nos guiar nesse processo, nessa nova temporada, esse novo ano, que já estamos participando aqui destas porções, desta revelação, mas sabemos que vamos crescer em graça, vamos crescer em conhecimento, em entendimento, em sabedoria, vamos alcançar, Pai, a medida, a largura, a profundidade, a altura que tu nos destinaste a viver, porque tu estás nos guiando nesse processo, está segurando a nossa mão e nos levando para transicionar de uma condição, muitas vezes limitada, para um lugar, Pai, posicionada, firme em Ti, porque em Ti faremos proezas, em Ti vamos realizar muitas coisas, produzir, conforme a Tua palavra, o poder do Teu Espírito. Portanto, nós declaramos, proclamamos, Pai, sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada uma dessas mulheres, que se abre esse tempo profético, que cada uma dessas mulheres, junto com as suas famílias, junto com a sua comunidade, possa ser esta interseção, esse ponto de conexão do céu com a terra, e possa convergir todos os recursos para o propósito, para os planos e propósitos serão liberados, serão direcionados, serão convergidos, Pai, a estas mulheres, né, nestes lugares onde elas estão,
Não faltará o pão, não faltará o recurso, não faltará a providência divina. Declaramos que ele é Yahvé, Jireh, ele é Yahweh Jireh, que já proveu para si todas as coisas e toda essa força profética, também os recursos, também as finanças, tudo que é necessário, Pai, para realizar o teu propósito, para construir, papai, os teus projetos, para estabelecer, Pai, os teus planos e projetos em completude. Oh, Pai, estão liberados. Proclamamos essa expansão do Espírito. Coloque assim a mão no seu peito aqui, entre os seus seios e o seu estômago. Proclamamos, Pai, que vem uma expansão do Espírito para que possam entender, compreender e se conectar, papai, às revelações do teu Espírito. Que o Espírito de santidade possa trazer esse revestimento na vida das mulheres e elas possam resplandecer com a luz do Messias, com a palavra viva, com o pão vivo. Oh, papai, que possam ser mulheres revestidas do nível de autoridade para que cumpram os seus propósitos, para que cumpram as suas tarefas, as suas funções, com a ajuda adequada, a que organiza os cenários, a que constrói a atmosfera e o ambiente para os milagres, que prepara o caminho para a manifestação da tua glória. Oh, Pai, ativamos esses códigos da palavra, esses códigos da palavra profética na boca dos teus representantes, Pai, estas mulheres que representam o Messias, que representam sua família, que representam sua comunidade. Oh, papai, enche a boca destas mulheres com o teu bem, as riquezas, o bem mais precioso do teu reino. Em o nome de Yeshua, em o nome de Jesus, nós proclamamos as boas novas nas bocas dessas mulheres. Tira, Pai, toda a palavra corrompida. Toca com a brasa viva do altar e purifica os lábios agora mesmo, Pai. Agora mesmo. Tirando toda a culpa, toda a indignidade, eliminando todo o medo. Oh, Pai, aquece o coração, acende a chama no coração, Pai, para estar confiadas em Ti. A boca fala o que está cheio o coração, que o coração se encha de fé, que o coração se encha de autoridade, sabendo que é Yeshua, Jesus, que habita dentro de nós, e que as palavras que falarmos são palavras regadas de espírito, de autoridade, de poder. Oh, Pai, remove toda a trave nos olhos, todos os comichões nos ouvidos, Pai. E se há alguma debilidade aqui espiritual, vem com a tua presença, vem com o teu fogo, e vivifica, Pai, esta vida, esta mulher, do alto da cabeça à planta dos pés. E remove agora toda a incredulidade, toda a debilidade espiritual, toda a carga é removida por causa da unção, todo jugo é despedaçado por causa da unção do Espírito de santidade que repousa agora mesmo sobre cada uma dessas mulheres. Oh, Pai, e as suas bocas sejam habilitadas por Ti nesse novo ano. Pai, tudo que estamos proclamando profeticamente é para que se cumpra nesse novo ano do evangelismo massivo. Mulheres que percorrem a cidade, mulheres que atraem os corações, que convertem os corações por uma mensagem, por uma luz, por uma autoridade de convocação, Pai, mulheres que convocam e as pessoas respondem, mulheres que direcionam e as pessoas entram nesses caminhos. Oh, Pai, que seja ativada uma consciência de responsabilidade em o nome de Yeshua, que se ativa esses códigos do Messias, do caráter, a unção do Messias. Não queremos só a unção, queremos
tudo que esta unção nos habilita com responsabilidade, com firmeza, com humildade, com prudência, com mansidão, com domínio próprio. Ativa, Pai. Ativa esses códigos da noiva, a mulher profética, a Isha Jair, em o nome de Jesus, em o nome de Yeshua, é que nós proclamamos e cremos e confiamos, Pai, que hoje, neste dia 8, ouçam bem, mulheres, o dia 8 é como o dia 1º. O dia 8 é como o dia 1º, porque em 7 dias se completou, mas no 8 recomeçou. Pai, traga um recomeço nessas vidas, nessas histórias. Hoje entramos nesses recomeços de um tempo profético para um novo ciclo educativo, para um novo ciclo de um desenvolvimento para um amadurecimento. Oh, papai, cada uma no seu nível, cada uma na sua etapa, experimentará esse progresso, experimentará esse avanço. Nós proclamamos, Pai, que cada uma dessas mulheres receberá a medida recalcada, sacudida e transbordante, porque estas são as mulheres do secreto, estas são as mulheres escolhidas como a tua ajuda adequada nessa terra. Portanto, Pai, estabelece as dinâmicas apropriadas. Estabelece, papai, as comitivas que vão se multiplicar como um exército sobre Motel, Vale do Aço, que nós chamamos de Vale do Amor, o Vale da tua graça e misericórdia. Somos alvo da tua graça e misericórdia. Portanto, Pai, nada nos estará privado, e assim determinou o Senhor, assim determinou a tua palavra profética para esse ano, 5.786, alinhado com 2026. Viveremos, levante suas mãos comigo e diga, viveremos e contaremos as maravilhas de Yahvé e de Yahweh. Yeshua em mim, declare comigo, Yeshua em mim, a esperança da glória. Jesus em mim, a esperança da glória. Amém?